Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma programação do Festival Mês da Fotografia. Muito boa noite. Continuando aí nossos diálogos sobre fotografia e sobre o novo possível, que é o tema desse ano. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Wanda Pérez, Silene. A galera que for chegando, vai dizendo de onde está falando, que é para a gente saber onde é que as nossas lives estão chegando nesse Brasil. A nossa convidada de hoje é a Mariana Almada. E antes de apresentar a Mariana e de passar a palavra para ela, eu queria dar os recadinhos do nosso festival, convidar todo mundo para apreciar e se deliciar com a exposição coletiva do Centro-Oeste, que está muito bacana, está bem legal. Os ensaios, as individuais, a Mariana está com ensaio e está com individual, se eu não me engano, né, Mariana? Trabalho belíssimo. Queria também convidar vocês para ver a exposição coletiva dos fotógrafos da Lente Cultural, que é a ONG organizadora e realizadora do Festival Mês da Fotografia. E eu queria dar um recado essa noite. A gente está com inscrições abertas. Esse ano nós conseguimos fazer uma parceria com o pessoal lá em Portugal para fazer uma exposição coletiva numa conexão centro-centro. Então, quem conhecer a galera, fotógrafos fora do Brasil, Europa, Portugal e tal, fala para acessar o nosso site, que todos os detalhes estão lá, regulamento, prazo de inscrição e tudo mais. Então, para a gente começar o bate-papo dessa noite, que vai ser uma delícia, as mulheres estão tomando conta da fotografia esse ano, a nossa convidada, Mariana Almada, arte educadora e fotógrafa, te passo a palavra. E a nossa dinâmica, como todos os outros dias, perguntas podem ser colocadas no chat e a gente vai respondendo ou em blocos, ou ali ao longo da sua fala, tá, Mari? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Parabéns, inicialmente, aí pela organização, a todos vocês, né? Todos e todas vocês. E que esse novo possível está acontecendo, né? A gente está aguardando aí esses resultados e já está tendo. Parabéns mais uma vez, ok? Então, podemos dar início, Carol, aos slides. Podemos, né? Deixa eu botar na tela, só um minuto. Então, Carol, a minha proposta, né, quando saiu a questão os editais, eu me coloquei para falar sobre esse momento, onde estará a sua imagem, nesse mundo pós-pandêmico. E aí o que é interessante é que algumas pessoas ainda colocam aquela questão de que será que vai ter esse pós-pandêmico? E algumas pessoas já se sentem desacreditadas com isso, mas em algum momento vai parar, né? Eu imagino muito quando eu estava em aula de artes com os meninos, isso lá no ano em 2000, né? Eles perguntavam, mas o que nós estamos vivendo hoje, né? Depois que a gente trabalhava com a questão dos movimentos artísticos e colocávamos assim, ó, nós vivemos um mundo contemporâneo e tal, agora daqui 20, 30 anos, nós vamos saber o que nós vivemos hoje, agora, no passado. E a mesma coisa, daqui 20 anos, esse momento ele vai ser ímpar também na nossa história, vai ficar o comentário. E acredito que hoje essa questão de estar se movimentando é se questionar a cada momento. Como é que eu estou? E quando eu coloco o que diz a sua consciência, na fala do Nietzsche, na frase do Nietzsche, né? Torne-se aquilo que você é. Então, a minha proposta nessa live é olhar para o que eu tenho e é o que todos os fotógrafos estão fazendo, os fotógrafos, as fotógrafas, e quando a gente passa pelas imagens da galeria do festival, a gente vai observando a solidão, a reflexão. Então, tudo que os fotógrafos estão colocando através das imagens está aparecendo em forma de sentimento, algumas questões que o ser humano já vive nesse momento. E a questão da solidão, a questão do estar em casa, a questão do único, do mono, né? E entra os monólogos. Eu estou fazendo um curso com a Jaquelina Ruffend, né? E ela fala muito da questão do monólogo. A gente escreve no caderninho e vai colocando os nossos pensamentos, e são pensamentos loucos. E aí, quando a gente fala, o Nietzsche era o louco, os filósofos, nós também temos um pouco desse louco.
E aí é o que a gente pode, a arte não pode parar, que a Wanda está falando, né? Tudo isso tem que ser registrado. Muito bem, né, Wanda? Isso aí não tem como a gente negar. E isso vai ficar para a história. Pode passar, Carol, vamos lá. Eu queria só fazer um comentário, Mari, porque assim, você falou dessa questão da solidão, de ver, né, de perceber na fotografia, principalmente nessa edição que a gente fez da coletiva, dessa introspecção dos fotógrafos. E lá em Portugal, antes de eu voltar para o Brasil, eu fiz uma exposição pequena de 10 fotos, que se chama Da Janela Eu Vivo, que está até na galeria do site. E é justamente essa minha observação que eu fiz através da janela. Muitas delas são da casa que eu morava, de dentro para fora, né? E algumas minhas de fora para outras janelas. E que eu acho que nesse momento foi uma porta, né? A gente não podia sair, mas a gente podia olhar para fora de alguma maneira. É o que o Beto Guedes canta. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro, vejo tudo isso. Então, ele não estava vivendo no mundo de pandemia, naquele momento da música em que compôs, mas dá para a gente acabar e colocar lado a lado, né? O que a gente vê da janela, o que a gente vê na janela no mundo sem pandemia e o que a gente vê na janela no mundo com pandemia também, o que a gente vê que está passando na rua. Então, eu sou Mariana, como você falou agora, arte educadora, fotógrafa. Então, eu coloquei essas fotos aí, resumindo um pouco da minha história. Sou psicanalista também e sou mãe de 2 meninos que estão aí nesse mundo também em isolamento social. Pode passar. Então, aí quando a proposta é olhar para a nossa história, claro que não posso negar o passado, eu tenho que trazer o passado para falar do presente e do futuro. Então, o presente é tudo isso que a gente está vendo, e o futuro como será. E aí a proposta, a questão é como estará a sua imagem. Bom, se o nosso trabalho fotográfico ele é um processo, acredito eu que nós estávamos no momento hoje, repensando os nossos arquivos, repensando a nossa história, repensando a nossa trajetória e, para daqui a um tempo, vermos o que vai acontecer. Porque, claro que no futuro, nós vamos ter propostas que vão ter surgido desse momento reflexivo aqui do nosso presente. Então, vamos ver o que a gente vai refletir hoje sobre isso, porque esse nosso momento é um momento de reflexão, de como eu estava, como eu estou e como eu vou estar. Então, vamos lá. E aí a gente pensa no tempo. O tempo é o melhor remédio, o tempo é o melhor símbolo, o tempo é o melhor companheiro para que a gente possa estar pensando nessas questões. Pode passar, Carol? Eu vou fazendo assim, tá, Carol? Tá. E aí, no passado, eu, tu, ele, ela, nós. No futuro e no presente, quem somos? Quem somos? Então, passando por isso, eu quero trazer aqui umas figuras, umas imagens, antes de começar a falar bem nessa questão, o que fazíamos no passado. Eu trouxe aqui umas imagens de uns estudantes. Pode passar, Carol? E aí, eu fiz um WS com os meninos, e repensando as trajetórias e repensando a construção da imagem. Então, nesse momento de reflexão sobre a fotografia, a gente primeiro fez o desenho na mente, depois os meninos saíram na escola para fazer esse trabalho. E o interessante, eu trouxe essas fotos para falar de um passado, de como construíamos a imagem, mas também eles não saíram para o mundo para fotografar. Eles fotografaram nesse mundo da escola. E olha o que eles trouxeram para nós nesse mundo da escola. Imagens fantásticas. Pode ir. A Tamires, né, o substantivo feminino abstrato, fez um enquadramento muito bem feito. A questão do enquadramento, e a gente trabalhou nesse momento, e eu vou falar daqui a pouco sobre os elementos da linguagem visual, cor, figura, fundo. Então, eles tinham que enquadrar esses elementos. Pode ir passando as imagens deles, Carol? E aí eles foram buscando imagens da escola. Olha aí. Pode passar. Essa eu achei sensacional. Pois é, né? Rastejando até o fim.
essa daí me lembra muito do Champ, né? O urinol. Então, quando a Tamires falou desse trabalho, ela falou que quis trazer muito a questão da cor não muito viva dentro desse espaço que ela fotografou, e a simetria. Pode passar. Fantástico, né? Então, eles fizeram recortes da escola. E aí, nesse momento aqui, estamos para a gente poder falar do presente e do futuro. Pode passar, Carol? E aí eu queria trazer... eu aí outra vez. Eu queria trazer a reflexão, antes da gente partir para esse futuro presente, a reflexão que vocês fizeram na primeira live, né, quando o Heraldo colocou: não adianta um novo possível se o racismo continuar, a fome, a miséria. Então, quem somos nós também, fotógrafos e fotógrafos, que saímos para fotografar tanto o nosso interior, como as pessoas, quanto os nossos círculos de amizade, a natureza? Quem somos nós diante das não reflexões? Então, quando o Heraldo foi muito feliz, quando ele colocou esse novo possível, diante também das próprias incertezas políticas que a gente está vivendo, das incertezas do outro também. Então, a gente vive nesse momento presente, sem o outro, ou com o excesso do outro na família, e por aí a gente vai tentando e buscando também outras formas de refletir a própria vida, né? Quando você fala que relembrar as coisas que aconteceram é o que a gente está fazendo, revisitando os nossos trabalhos. Por exemplo, o trabalho que eu fiz, que foi selecionado aí, a narrativa, é dentro do quadradinho e fora do mundo. Então, quando eu trago fora do mundo, eu trago a questão, os meus arquivos que eu fiz, das fotografias que eu fiz. E quando eu trago o dentro da caixinha, são sentimentos que estão presentes nesse momento, e principalmente no começo da pandemia. E aí eu vou desafiar os nossos colegas fotógrafos e até o próprio festival, viu, Carol? Para daqui a um tempo, e a gente pensar esse novo possível, daqui 10 anos, uma retomada dessa história de hoje. E como, né? Eu acho que daqui 10 anos a gente ainda vai estar no meio do processo, sabe, do novo possível, porque não vai ser tão imediato quanto a gente pensa e quanto a gente gostaria que fosse, mas eu acho que a gente está começando a reescrever ou escrever uma nova história, né? Exatamente. E quando tem essa fala, né? O universo interior com suas carências e seus demônios. Daqui a pouco eu vou falar das carências, eu vou trazer também aqui a questão da doença, do sintoma e tudo isso que vai nos trazendo as reflexões. E não adianta, como ser humano, nós vivemos as nossas complexidades e com elas vêm as reflexões da vida, boas, positivas ou não. É verdade. A Fátima Meirelles fez uma pergunta: os enquadramentos técnicos são padrões ou inspirações? Ah, interessante. Bom, vem dos dois, né? A gente tem aí um padrão, né? Que quando a gente te lembra também da teoria dos terços, né? Da regra, e quando a gente pensa, viu, Fátima, nessa questão técnica, aí vai depender para que a gente está fazendo a foto, o como, o porquê, para onde, qual a utilidade, né? Qual o caminho que essa foto vai tomar. E ela pode também ser inspiradora. Eu posso fazer um enquadramento não regular nesse tempo de pandemia, ou tempo sem pandemia, e a gente busca o enquadramento artístico também, e não dá para ter uma regra, né? Então vai depender da finalidade da foto. Pode passar. E aí eu quero trazer aqui esse olhar para dizer assim, claro, que a fotografia hoje é o olhar, mas também dizer que fotografar é olhar com as vísceras. Eu gosto muito da música da Adriana Calcanhoto, quando ela diz que o que me vem das vísceras. Então, a gente sabe que muita fotografia, ela mexe, né,
com os nossos pensamentos, mexe com as nossas atitudes, quando você vê aquela foto que te assusta. Então, tudo isso é esse momento presente. Nós estamos falando do momento presente, do momento que a gente, do passado, em que a gente passa por isso, né? E aí, a gente traz à lembrança o próprio Freud, quando ele fala a questão das fontes do sofrimento. E lá em 1930, nós temos aí sofrimentos que se arrastaram, estamos vivendo hoje também. Então, o ser humano é aquela história de muda de endereço, mas a história, ela vem dos nossos ancestrais, vem numa carga genética, epigenética, né? E aí, quando ele fala, o próprio Freud coloca a questão do declínio do próprio corpo, né? As doenças, as tristezas, as crises, quando ele traz também a questão da natureza, os desastres do mundo, e o próprio relacionamento entre as pessoas. Então, o mal-estar da civilização que ele traz, ele está casando exatamente com as nossas crises atuais. Pode ir passando, viu, Carol? E a gente vai... E aí eu queria, para conhecer o público aí que a gente está trabalhando agora, que escrevesse aí uma inquietação, um sentimento no chat, sem dar enter. Coloca aí uma palavra que demonstre que nesse momento você, fotógrafo ou não fotógrafo, ou fotógrafo que você é, porque hoje todo mundo fotografa, qual é o seu sentimento e a sua inquietação nesse momento de pandemia? Escreva aí, não dá enter. Vamos lá, vamos ver o desafio aqui, como é que vai ser, Carol? Já escrevi a minha aqui. Não deu enter, né? Não dei enter ainda. Espera aí, pessoal. Então, vamos lá. Coloquem aí essa questão. Aí eu vou pedir para vocês darem enter, né? Então, 1, 2, 3, pode dar enter aí, vamos ver o que o pessoal escreveu, Carol. Qual o sentimento, a sensação e a inquietação nesse momento? Olha, a minha, que aparece no nome do festival, foi impotência, porque eu acho que, diante de uma doença que a gente não tem conhecimento e nem, né, ainda as orientações para tratamento, o sentimento de impotência, para mim, foi bem impactante no início, assim, de não poder fazer nada com relação a isso. Uhum. Ok. Mais alguém colocou? Mas tivemos oscilações da Silvana, Maria José, ansiedade, Margarete Alves, ansiedade, Fátima Meirelles, falta de espaço, Gisele Porcaro, sonhadora, Adriane Fritz, angústia. Ok. Eduardo então, Molina, solidão. O Eduardo Molina está lá em Portugal, é um parceiro do festival. Olha. Então, aí a gente já começa a ver como é que o ser humano vem fazendo acontecer a sua história nesse momento. Então, vamos passando para a gente passar. E aí, diante dessas nossas crises, nós só nos questionamos. Então, eu coloquei alguns verbos aqui, e no meio disso tudo, a gente ainda busca o quê? A gente julga, a gente age, revê, analisa a nossa história. O ver é ver a realidade, enxergar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode vir a acontecer. Então, quando a gente fotografa, a gente trabalha com essas possibilidades. E o bacana de nós que somos fotógrafos e as pessoas também que hoje em dia um celular possibilita muito isso, e a gente sabe bem caracterizar isso, é o ressignificar, o reinventar. Então, a gente tem visto nesse mundo dos artistas essa ressignificação, é uma retomada, e como você disse, Carol, 10 anos eles vão ser poucos, pode ser, 10 anos pode ser muito pouco, mas a memória vai a todo momento se ressignificando, se reinventando, né? Pode continuar. E aí eu trago aqui para reflexão o Gauguin, quando ele fala de onde viemos, para quem somos e para onde vamos. Então, essa é a nossa trajetória, e por isso eu trago a questão, à luz do Gauguin, essa história do passado, o presente e o futuro. Então, para o futuro, nós vamos ter muitas mudanças. E quando a gente fala de escola e tudo mais, aí você pode ir passando também. Antes de morrer, coloco toda a minha energia numa paixão cheia de sofrimento, de visão, tão clara e sem correções, que a maturidade precoce desaparece e a vida floresce. Veja como os artistas vão pensando. Você pode ir passando, Carol. O Gauguin, né? E aí eu trago a escola de Atenas e quero trazer a reflexão também de uns
filósofos, né? Nós estamos aí o centro, o Platão e o Aristóteles, quando eles dizem, pode trazer um pouquinho lá, Carol, cadê? Isso, né? Só posso mudar as coisas a partir de mim mesmo, conhece-te a ti mesmo. Então, tudo que a gente for falando, vai pensando nesse olhar fotográfico, nesse olhar de registro, como a Wanda acabou de falar, tudo é preciso registrar, sim, os nossos momentos. Aí eu pergunto para quem está aqui, como é que você registra a sua história? Você escreve, você registra numa imagem, e daqui um tempo, quando a gente vai ver quantos de nós pegou os seus arquivos e falou, gente, eu nem lembrava dessa foto. É que nem pegar um diário, quando você escreveu com 14 anos, você vai ver que as complexidades, elas são as mesmas do ser humano. Então, é isso, é conhecer a verdade, use a razão. Quer conhecer a verdade? Olhe para o real. Então, quando eles ficam com esse jogo do mundo das ideias e o mundo real, e nós vivemos nesse mundo do registro, as ideias, o real, pode ir passando, tá, Carol? E aí, quem sou eu nesse mundo real? Quem sou eu nesse mundo das ideias? E aí, a nossa ideia é exatamente essa, né? De ficar e de trazer essas possibilidades do real e do não real. Pode passar, Carol, isso. Aí eu quero trazer o Nietzsche, quando ele também diz, e a reflexão é fantástica, é como se fosse a vida de trás para frente, é como se fosse aquele filme que você nasceu velhinho e morreu novinho, né? Então, o Nietzsche, ele traz essa reflexão, se a gente nascesse camelo para carregar todos os pesos nas costas, se transformasse no leão para viver a liberdade e morresse como criança, a alegria, a inocência da criança. Então, todas essas que eu estou trazendo são reflexões a partir daquilo que a gente tem feito nas nossas imagens e repensado, ressignificado a nossa história. O que diz sua consciência? Torne-se aquilo que você é. Então, as nossas imagens, os nossos registros, eles falam muito isso, né? Os livros que eu leio, como diz o Adams, os livros que eu leio, as músicas que eu escuto, os amores que eu tenho. Pode ir passando, Carol. E aí eu também não posso deixar de trazer o Freud e o Jung, né? Quando o Freud fala, vai se comparar, quer se comparar com alguém, se compare a você mesmo no passado. Nós temos essa mania, muitas vezes, de se comparar a um outro fotógrafo, a uma outra pessoa. Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque pega as suas fotos e se compare você mesmo com você. E a gente olhar para o outro, faça você a sua história, registre você a sua história, conheça as suas teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E aí, quando a gente fotografa o outro ser humano, aquela história de que você vai fotografar, converse com a pessoa. Eu lembro que eu estava no movimento Terra Livre aqui em Brasília, dos indígenas, e foram chamados todos os fotógrafos e conversados assim, converse sobre a etnia, converse sobre a história dele. E é isso, é não invadir outra alma humana. Então, fotografar, o ato de fotografar também é esse respeito a outra alma humana, mais do que nunca hoje, por conta desses espaços que a gente vive, né? A Fátima colocando, né, entrega que o fotógrafo está sentindo, mesmo quando a foto é encomendada, a assinatura está lá. Olha aí, Fátima, muito bem. Pode passar, Carol. E aí eu quero também trazer as mulheres, né, Carol? A gente acabou de falar das mulheres, exatamente. Mas quando a Frida traz, para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Aí a gente fala até do próprio autorretrato, né? Então, quando eu me fotografo, eu sou, porque eu me conheço, eu tenho propriedade de mim. Mas nesse momento de pandemia e de crise, é o que eu tenho também muito mais propriedade. Então, a gente acaba fotografando também as nossas crises, num olhar, num gesto, pode ir passando. E só um comentário, Mari. Você falando agora dessa frase da Frida, eu lembrei dessa questão que a gente... Eu não critico, mas muita gente critica das selfies, sabe? E as pessoas se fotografam, mas sem se conhecer, né? Porque a selfie não necessariamente está reproduzindo uma realidade daquela pessoa. Achei interessante isso agora, assim, me veio na cabeça. Muito bacana você trazer isso também, viu, Carol? Porque aí a gente sabe, né, o autorretrato e uma selfie. E aí a gente vê na selfie aqui, exatamente isso que você falou, a sua não história. Ou a sua história complexa, o que você traz por trás
daquela selfie? Qual é a sua história também por trás daquela selfie? E é uma boa linha de pesquisa. O que está por trás já dá um assunto, uma live inteira só nesse é, tema. exatamente, o que está por trás de uma selfie, né? A Jaqueline colocando aqui, faz Fernando Sabino que apareceu. Exatamente, lembrou minha lápide, exatamente. Gostei, viu, Jaqueline? Então, eles pensaram que eu era uma surrealista, mas eu não era. Eu nunca pintei sonhos, eu pintei minha própria realidade. Isso é bacana, porque hoje nós estamos fotografando a nossa realidade, a nossa própria história. Quantos fotógrafos, e a Jaqueline, que apareceu aqui, bem lembrada, né? Já falei dela aqui no início, como a nossa história com a Jaqueline, o nosso curso, ele tem feito a gente olhar para a gente, sabe, Carol? Então, esse olhar para você, como a Frida falou aí, eu sei da minha própria história, é quase terapêutico isso que a gente está vivendo, de se olhar, né? O mais difícil de se fotografar por dentro, trazer a luz do meu momento íntimo, bacana, né, Maria José? E o seu inconsciente. E é difícil. É difícil e a gente tem buscado fazer isso, porque a gente, quando fotografa o outro. E hoje a gente está olhando mais para cá e fazendo as fotos, né? Aí vem a Nina Simone, adoro essa frase também, porque nela vamos trazer também as complexidades, porque a gente vem falando das complexidades humanas do se olhar, mas tem também a complexidade de estar com o outro. Quantas vezes a gente deposita também tudo nosso no outro? Até um próprio registro que a gente faz, mas nos relacionamentos. E isso quebra o ser humano, isso pode ser também conteúdo de uma foto, conteúdo da arte, pode, né? Então, você tem que aprender a se levantar da mesa, e por isso que eu trouxe essa frase da Nina Simone também, contextualizando as crises do ser humano. Além dessas questões do sonho, do real, né, do fazer, do não fazer, trago ela, e pode passando os três aí, Carol, que são 3 imagens. E aí vem a questão da gestão das suas emoções. E quando eu trago a gestão das emoções, eu falo do lidar consigo, com o outro e com seus desafios. E o que é esse momento agora? Né? Sempre foi na nossa história, foi, mas hoje está muito mais aflorado esse lidar com você. E você tem que fazer isso a todo momento e não tem como a gente fugir. Mas a gente precisa se compreender, se entender para poder entender o outro. Quantas vezes a gente se sente frustrado, magoado por causa do outro, ou quer... você quer ir em busca de se vingar do outro. Então, olhe para a sua história, para você olhar para o outro, para você olhar os seus próprios desafios. Isso também é bacana, é uma gestão de si. Pode passar. Eu tenho percebido uma coisa muito interessante, assim, e aí é de uma situação mais com os meus filhos, como para eles, eu não sei se para uma geração inteira, mas eu acredito que sim, esse desafio de olhar para o outro dentro da própria casa é uma coisa que é perturbadora, assim, né? Porque a gente se acostumou nessa rotina de todo mundo fora de casa o dia inteiro, se encontra de noite, vai dormir e ponto, né? Não existe aquela troca, não existe vida. E a pandemia, uma coisa boa que trouxe, eu acho que foi isso. Se é que a pandemia traz alguma coisa boa, né? Mas eu acho que essa consequência de você olhar para quem está do teu lado todo dia é um desafio interessante e merece ser bem observado. É aquela história da cena, né, Carol? Porque a gente, às vezes, fotografa uma cena várias vezes e cada vez que a gente fotografa, ela está diferente. É esse olhar para os membros da família também. Você vai olhando os efeitos muito mais aflorados, né? Pode apertar mais, pode clicar mais uma vez aí. Então, e a construção da sua imagem? Como é que ela está se fazendo? E aí, como eu já falei anteriormente, a gente vai observando e vai fazendo essas imagens de uma forma muito mais categórica, muito mais acirrada, por conta desse... Parece que a gente está se espremendo, né, dentro dos seus sentimentos. E, junto com isso, quero trazer aqui a reflexão da questão dos elementos, pode passando esse aí, tá? Dos elementos da linguagem visual, que a gente conhece, a proporção, a cor, a forma, os elementos da narrativa, quando a gente traz a questão do narrador, dos personagens, do tempo, do enredo, do espaço, e tudo isso a gente vai fazendo e observando dentro desse nosso espaço de isolamento. Quantas coisas boas a gente vai também
trazendo como espaço terapêutico para você, porque ou você olha para o seu problema, e aqui nós temos nesse slide essas questões complexas do ser humano, porque olhar para o seu problema significa você buscar uma solução. Então, quando vocês, Carol, e esse foi um desafio interessante, porque todo mundo ficou perguntando como vai ser o festival, né? Então, essa era uma pergunta também que eu fazia muito. Como vai ser? Então, foi um desafio desse trabalho de como eu vou construir. Então, ir trazendo essas reflexões. Hoje, fica muito mais claro para nós qual foi essa proposta do festival, né, do mês da fotografia, o olhar para si, e com certeza esses movimentos de fotografia, essas reinvenções, eu lembro muito quando a gente estava prestes para ir para Tiradentes, né? E aí veio a pandemia, e todo mundo ficou, vamos, não vamos, como vai ser? Aí já não teve mais o festival, e ficamos naquela. Primeiro veio o susto, e depois, o que e o como fazer. Como vai ser? Como vai ser? Então, quando veio a proposta do festival, do nosso mês da fotografia, era o quê? Então, agora vamos fazer o como, né? E como vai ser isso? E vocês estão, nesse sentido, de parabéns mesmo, porque é um desafio até para vocês, organizadores do festival, né? É isso que eu ia falar. O como, eu acho que a gente descobriu no processo, sabe? Porque até então a nossa história é de exposição física e debates presenciais ali, né, com calor humano. Uhum. E como é que você traz um festival, né? Eu acho que dentre os festivais, estamos entre os 5 aí que já está nos 10 anos de continuidade. Uhum. E como é que você transforma tudo isso dentro de uma plataforma? E eu, olhando esse seu mapa aqui agora, o ID me chama muita atenção, sabe? Porque o ID é a nossa identidade virtual, né? Vamos dizer assim. E como é que você traz um festival presencial para um formato online sem perder a identidade, sabe? E como o festival, ele é temático, e cada tema, a nossa proposta é menos fotografia técnica e mais ela como instrumento de reflexão, instrumento de acesso à cultura, instrumento de educação, eu acho que a gente acertou no tema, sabe? De trazer o que é esse novo possível e vamos descobrir junto, e é isso que está acontecendo, né? Vamos ver onde é que a gente vai conseguir chegar. E a pergunta que você me fez antes da gente entrar na live, né? Se esse formato fica, não sei. Eu acho que ele agrega, sabe? Eu acho que ele nunca vai voltar a ser só fisicamente, como era antes, mas eu acho que a gente, se bem aproveitado, ele se incorpora dentro do formato dos festivais físicos, vamos dizer assim. E acaba que, Carol, vamos dizer assim, que está no processo artístico, né? Exato! Essa descoberta, porque daqui 2 anos, ou ano que vem, se vocês forem retomar, vocês vão simplesmente falar, foi assim, foi assim. Sim. E a partir desse foi assim, vamos fazer assim. Né? Exato. A arte, ela está em constante transformação. Uhum. E vou te confessar que eu me descobri muito nesse período e fazendo essas imagens. Né? Quando surgiu esse momento do novo possível, eu já fiquei pensando, mas como isso? Né? Vamos revisitar suas fotos? Vou revisitar. Mas dentro do revisitar, tem a minha história hoje também. Então, eu vou revisitar, beleza, mas aí vai ter só foto do revisitar? E aí, então, vamos fazer o reinventar. E vem o ressignificar. Então, esse é o momento dos ressignificar, reinventar, recontar, refazer. Né? Existem pessoas que estão tirando a foto da foto e trazendo essa lembrança, essa memória, isso é muito bacana. E juntando essas narrativas aí que a gente está falando, né? Tantos os elementos da linguagem, tantos elementos da narrativa e esses elementos do próprio comportamento humano que vocês acabaram de ver nesse mapa, que são as complexidades. Então, esse momento presente, a gente vai juntar esses 3 itens, elementos da narrativa fundamentais, junto com as minhas questões e o que eu tenho como artista, que é a minha leitura aí visual do meu trabalho.
Pode passar, Carol. E aí, eu queria chamar agora, chamar para a gente fazer a reflexão do próximo, né? Do como é que vai ser esse nosso trabalho, como é que, a partir do nosso comportamento, eu vou construir as minhas imagens, e que eu já tenho construído, o pessoal está discutindo, tem muita live, isso também, muitas vezes cansa, muitas vezes também traz novas possibilidades, muitas facilidades também desse trabalho. Então, vamos ver quais são as 4 situações do comportamento humano para a construção dessas imagens que a gente já falou ao longo dessa meia hora aí. Então, o primeiro deles, e aí a gente vai colocar aqui uma música, né, Carol? A gente vai colocar uma música aqui que traz muito a memória da primeira situação, né? O pessoal está ouvindo? Comenta um sim aí para mim, porque a gente ficou na dúvida se vocês iam conseguir ouvir ou não. Vamos ver aqui. Acredito que até o meu celular aqui parou. Aí. Opa. Tudo ao vivo. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho. A gente tem as situações, né? Que o patrão também não estava lá. E aí nós temos a situação das desordens mundiais, né? E o que a gente traz aqui, eu trago uma imagem, uma fotografia aí do dadaísmo, que eram colagens, e assim, é para mostrar mesmo o caos. E como é que nós estamos e temos visto muito isso, esse caos dentro das imagens, são as construções. Agora, esse reinventar, de trazer a tecnologia, de trazer você, as tuas questões, de trazer todos esses elementos num só registro, né? Então, quando a gente fala aqui, eu tenho essas palavras aqui muito interessantes, que a gente pode pensar no ser humano como, primeiro momento, quando a gente se encontra em dificuldade, ou encontra num momento novo, a gente procura ser vítima, acusador, salvador da história. E aí, por isso que eu pergunto, vítima, acusador, salvador? Então, alguém vai ter culpa, alguém vai se trancar no seu mundo, alguém vai querer salvar, e não é salvar no aspecto de Jesus Cristo, não, né? Mas querer o seu salvador de tudo para ter uma atenção, para ter alguém falando muito obrigada, você foi importante. E aí, quando eu coloco vermelho, é sinal vermelho para isso, porque não dá para a gente se tornar vítima, acusador, salvador diante desse momento, porque são questões que levam para a morte. E aí, uma outra questão que aí vem amarelo, é o sinal amarelo mesmo. Resistências a mudanças, como assim? Quantos de nós têm resistências, como eu tenho, por exemplo, de uma telefonia, ou como algumas pessoas têm de mudar de uma marca de um carro e tal, só que não adianta, saímos, não achamos que vamos fazer o perfeito, ou vamos fazer as nossas modificações, vamos fazer os nossos pensamentos girar, vamos fazer essa mudança acontecer. E aí, em contrapartida, vem o sinal verde, né? A criatividade, a potência, a estratégia, e o que nós sabemos que nós temos bastante. Então, a primeira situação que a gente traz a reflexão para esse momento do pós-pandemia, e que já começa hoje, nós estamos falando de um presente já um pouco lá na frente. Então, primeira situação, o que nós podemos fazer, né, enquanto fotógrafos, enquanto artistas, para poder construir uma imagem, para poder se reinventar, se ressignificar, né? Buscar esses seres aí, são essas personalidades, as nossas personas, para poder ver o que eu posso fazer diferente dentro dessa desordem mundial. E por isso eu botei ele de cabeça para baixo, por isso eu trouxe o Raul Seixas, né? A Jaqueline fez uma fala aí, você quer comentar, ou Carol, falar? Né? Quero, rapidinho. Achei importante a fala dela, que ela disse que os festivais devem, no futuro pós-pandêmico, criar um modelo híbrido, né? E a rede de produtores culturais em fotografia no Brasil, ela já está trabalhando com essa ideia dos festivais híbridos, e esse foi um dos maiores motivadores para a gente fazer o festival esse ano, porque ele não ia acontecer, mas em 10 anos a gente tinha que, de alguma forma, estar presente, não podia passar em branco.
E essa questão do híbrido é uma ideia que veio para ficar, eu acho, nos festivais, assim, falando do mercado fotográfico, né? Os grandes produtores aí estão pensando dessa forma e acho que fica, assim. Eu acho que ele nunca mais vai voltar ou um ou outro, ele vai trabalhar das duas formas. E aí eu vou trazer também a minha questão de ser arte educadora, né? Não dá mais também para pensar em educação no mesmo formato. Alguém vai ter que chegar o ano que vem ou no outro ano e repensar como é que eu vou garantir a aprendizagem de estudante de uma forma híbrida. Sabemos, sai na internet, a nova forma de matar a aula, e os meninos fazem isso. Como é que nós vamos reinventar? E tem muita escola, tem muito professor reinventando. E o que nós estamos fazendo, e a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, Carol? Sobre vai ser assim, vai ter esse formato híbrido, e agora é a reinvenção mesmo, e cada vez mais reorganizar isso vai ser muito bom esse tipo de reflexão nesse momento, né? Pode passar para a segunda situação da construção da imagem, é a doença e o sintoma. E aí eu queria trazer aqui só a seguinte reflexão, né? Porque a gente sabe que existe uma semelhança e uma grande diferença aí entre a doença e o sintoma, porque o que o médico cura é o sintoma. Então, eu vou ao médico e tomo um remédio para curar esse sintoma. E esse sintoma, ele passa, mas a doença, ela fica. E o que a gente vem registrando também ao longo do tempo são as nossas doenças, os nossos sintomas. É um outro elemento que a gente pode colocar como construção da imagem. Então, eu trouxe esse elemento das nossas personas, do ser vítima, ser o acusador, ser o salvador, ser potência, ser criativo. Isso é muito bacana. Em outra situação, olhar para dentro de nós é olhar para as doenças e para os sintomas, porque nós também somos resultado muito disso, né? E o contrário, claro, a doença é qualquer ausência de saúde. Então, quando a gente fotografa as nossas complexidades, muitas vezes a gente está fotografando as nossas doenças, que estão escondidas atrás dos sintomas, né? Então, é por isso que, como psicanalista e como terapeuta, a gente vê muito isso quando a pessoa vem reclamando de uma doença, na verdade, ela vem reclamando de um sintoma, e esse sintoma atrás dele vem uma doença psíquica, né, que a gente vai buscar no pai, na mãe, vai buscar na gestação, e aí, quando a gente também fotografa, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu fotografei um olho, esse olho está tão triste, eu fotografei, muitas vezes a gente capta nas imagens esses sintomas e essas doenças, o sintoma e a doença não só do próprio corpo, mas o sintoma e a doença da humanidade, e a gente deixa registrado. Então, é bacana quando a gente fizer a nossa imagem também, e deixo aqui para o pessoal, essa questão, o que você está fotografando em termos de doença e sintoma. Isso é bacana também a gente buscar essa situação. Vamos para as próximas, Carol? E aí vem a pergunta, né? A terceira situação. Você tem medo de quê hoje? Então, é do vírus ou você tem medo? O medo que você carrega hoje é aquele medo de um trauma que você trouxe da infância. Então, um terceiro elemento que eu trouxe para essa nossa reflexão aqui da construção da imagem. Então, nós temos aqui a questão da desordem mundial, a questão do sintoma e da doença, e vamos trazer ao nosso pensamento todos os segmentos que a gente pode, em termos de pensamento, em termos de revolução, em termos de sociedade, é a política, é a religião, a gente vê que está tudo muito aflorado. As pessoas estão trazendo mesmo as suas questões emocionais à flor da pele, né? E aí eu trago até o Zé Cabaleiro, ando tão à flor da pele, a Gal Costa, que todos cantam essa música, mas que medo é o que eu tenho hoje? Qual é o meu medo? Ele é um medo de um trauma recente? Ele é um medo de um trauma do passado? Como é que eu registro isso na minha memória? E como é que eu externalizo isso? Então, se a gente for pensar em termos de doença, em termos de propostas também para a gente trabalhar, a gente vai misturando a doença, mistura a proposta, mistura o sintoma, e o que a gente vai registrar? Estou falando de um caos também, isso aqui, porque esse momento que a gente está vivendo, ele acaba sendo
um caos na ordem, na desordem, e fica uma bagunça. É bem aquilo que eu estou colocando, né? Então, a gente precisa olhar para que sintoma, para que doença, para que medo eu estou carregando e me levando, né? Então, é importante também a gente pensar. E a quarta situação que eu coloco aqui para uma construção da imagem, nesse momento que nós estamos vivendo, é a questão da emoção e do sentimento. Então, a emoção, e eu coloco a mulher aí bem gritando, a emoção, ela é física, e o sentimento, ele faz uma leitura da emoção. Então, pensa numa fotografia que você fez por esses dias, que trouxe a sua emoção e o seu sentimento. Agora, a emoção, como o corpo responde, por exemplo, você está apaixonado por alguém, o seu coração bate forte. Então, entrou pelos sentidos, o coração bate forte, a mão fica suando, você fica nervoso, e esse é um resultado da emoção. Aí o sentimento faz uma leitura da emoção e diz, acho que isso é amor. Né? Como é que a gente registra esses momentos também? O que a gente faz por razão, o que a gente faz por emoção? Então, eu trago também, nessa nossa fala, esse quarto elemento. Então, para a gente juntar tudo com essas questões que a gente está vivendo hoje para um futuro. Ver as nossas imagens do passado, que a gente acabou de falar, o presente e o futuro, essas reflexões dessas nossas questões que muitas vezes estão recalcadas, muitas vezes a gente traz na história, muitas vezes são dos nossos ancestrais, e a gente vai buscando. Por exemplo, uma coisa interessante é a gente fazer a nossa árvore genealógica, para a gente também se entender. Mas, Mariana, do que você está falando? Esses 4 elementos que eu estou colocando aqui são elementos subjetivos que aparecem nas nossas imagens e que muitas vezes a gente nem percebe. Então, é interessante que a gente comece a ver. Outras vezes a gente percebe, porque a gente constrói para isso. Eu tenho feito uns trabalhos que eles são exatamente, quando eu termino a fotografia, o processo do trabalho, eu vejo, mas o que é isso dentro de mim? Então, eu trago essa questão. Então, entra dentro dessas 4 situações. A desordem entra dentro das questões que eu preciso olhar para mim, da doença, do sintoma, entra dentro da questão da emoção e do sentimento. Então, que leitura eu faço da emoção e que leitura eu faço do sentimento? O sentimento faz uma leitura da emoção e como é que eu registro isso? Ok? Então, esse trabalho de razão e emoção, eu também preciso estar atentos a ele dentro de mim como fotógrafo para um futuro. Então, como você está se olhando, como você está se cuidando, como você está se gostando nesse momento. Quais são as suas crises, quais são as suas dores e quais são as suas ressignificações também, né? Fátima, nós gostamos muito das fotos do Como Horizonte, né? Guiamos. A responsabilidade do profissional aumentará no futuro. Exatamente isso, né? Então, podemos caminhar? E aí, chegamos aqui no presente e futuro, né? E aí, nesse momento é que eu vou trazer algumas fotografias de algumas pessoas, e a proposta, Carol, era trazer essas fotos de alguns colegas, né, do Candango, do Luz na Lente, trouxe também de uns estudantes, para a gente olhar como é que é esse presente, como é que é esse futuro diante daquilo que a gente falou. Então, para levar em consideração tanto os elementos da linguagem visual, como os elementos da doença e do sintoma, da desordem mundial, como é que eu estou juntando tudo isso e como é que essa carga está acontecendo? Qual é o meu resultado? O resultado é mais leve, o resultado é mais pesado? Como é que a gente vai fazer isso? Pode passar, Carol. Vamos lá, isolamento social, as fotos, né? Pode passar. E aí, eu quero trazer aqui algumas imagens de uns estudantes, né? Como é que o adolescente está vendo isso? Então, essa aqui foi uma proposta de pegar uma imagem qualquer, né? E abstrair a forma. Então, do congresso, a Lorena trouxe aí um castelo, ela fez esse olhar, né? Então, dentro desse momento de isolamento e do início, a proposta era a abstração, podia abstrair mais, e o que a gente tem feito também como fotografia, abstrair uma forma de olhar o seu pé, abstrair uma forma de olhar a sua roupa, de olhar a sua família. Então,
isso também vem como proposta de como estará a sua imagem diante também dessas questões, das abstrações que você vem fazendo ao longo do tempo. Pode passar que tem mais uma abstração aí. A partir, esse estudante, e aí é interessante que os estudantes, a gente tem visto que não procurava a gente para as questões, e agora isso aqui foi fruto do Instagram, por exemplo. O estudante olhou, viu as minhas fotos lá e pediu, falou assim, posso fazer uma abstração de uma foto sua? Eu falei, pode fazer, né? E esse diálogo está acontecendo dentro da situação. Só que vem mais umas fotos, essa aqui é mais técnica, eles pegaram e foram trabalhar os elementos da linguagem e tal. Agora, tem umas outras fotografias que pode passar, Carol, de alguns estudantes, que aí já entra a complexidade humana, porque quando eu coloquei para esses adolescentes, né? É diferente daqueles primeiros. Aqueles primeiros eu coloquei uma situação de olhar para figura, fundo, quando as questões são iguais, e aí eles iam refletindo sobre isso e fazendo as fotografias na escola. Dessa vez foi diferente, eu pedi para que eles observassem dentro de casa como é que estavam os sentimentos deles, esses 4 elementos que a gente conversou, assim, menos complexo, né, da questão da desordem mundial, da doença, do sintoma, dos seus medos, e eu pedi que eles, então agora vocês podem olhar e fazer as suas imagens. E eles começaram a fazer. Isso, aí eu conversando com ela, ela disse assim que fez o medo dela, que ela tem, e aí eu aproveitei, e o interessante desses trabalhos é o diálogo também que a gente vai fazendo com as pessoas, porque quando ela mandou para mim pelo Instagram essa foto, aí eu perguntei o que se passa, foi quando ela começou a falar dos medos dela de sombra, e se a gente for fazer uma análise, vou falar aqui superficialmente, quais são as sombras, quais são as questões que incomodam, quais são os traumas que estão por trás disso. Então, agora, o rever a fotografia e o registro de uma forma diferente, né? Pode passar, Carol. Aqui, ela também fez, né, essa foto aí, e representando, e eu perguntei, que sentimento é esse aí? E ela falou assim, tem dia que a minha família está tão complexa que eu quero sair voando. E representou muito bem aí essa questão dela, né? Pode passar, Carol. Esse outro que vem aí representou muito bem o estado de sentimento e de ânimo dele em relação à escola. Né? Esse eu lembrei dos meus filhos na hora. Pois é. Então, assim, e não tem como. E aí eu tenho falado com os professores que não adianta a gente ficar muito preocupado e adoecido por conta disso. É um sentimento, são sintomas que as pessoas estão vivendo o tempo todo. Então, não tem como a gente fugir disso. Ou a gente olha e olha para o outro de uma forma diferenciada, porque achar que vai ensinar capitanias hereditárias, essas coisas, para os meninos não adianta, né? Porque não vai. Então, como eu posso me aproximar? E a questão que vocês fizeram no festival também de fotografia, no mês da fotografia, né? Esse diferencial que vai fazer com que a gente pense diferente, com que a gente faça um trabalho diferente, né? E aí eu trago também aqui as fotografias, trouxe a dos meninos e trago aqui também as fotografias de alguns amigos fotógrafos, né? Que eu falei, olha, vou fazer os slides e para demonstrar isso, essas questões, a gente pode passar as fotos. Então, aí, e a gente vai percebendo, você pode passar a outra, Carol? A gente vai percebendo que nas imagens, elas vão aparecendo o singular, sempre o singular, né? O Jenner, nessa foto aí, foi engraçado, que ele falou assim, Mariana, eu estava vendo um filme do Sebastião Salgado e limpando a minha lente. De repente, eu fiz uma foto da televisão, mas aí ele veio contar a história de que depois que ele viu a imagem do Sebastião na própria lente. Interessante também nesse aspecto, né? Muito bacana. Então, agora vão surgindo as imagens do eu singular, né? E o plural ali, que aparece, essa foto aqui da Jo Gonçalves também, as singularidades, e aí aqui ela
eu gosto muito dessa foto, porque por conta da questão da linha, aí vem a questão do ser humano, né, o vazio, está cheio e vazio, né? A gente vê aí muitos elementos, mas também vê o vazio nessa foto. E a gente vai percebendo ao longo das fotos, você pode passar mais uma vez, esse vazio, né? Essa reflexão. Esse aqui, ela foi um bilhetinho que, quando nós estivemos lá com os Chavantes, um dos indígenas escreveu e deu para ela sobre as crianças, né? E sobre a questão do clã. E aí ela fez essa foto. Então, cada vez mais a gente vai vendo aqui uma saudade, alguma coisa nesse sentido, a gente vai percebendo essa questão em cada foto, né? A singularidade, algum sintoma, algum elemento que surge dos próprios traumas, do seu id, do ego, do superego, né? A solidão, mais uma vez, e isso me lembra muito aquela música, e engraçado que a gente vai trazendo as músicas e é a arte que exatamente vai nos respondendo algumas questões. Aí eu trago ao seu Valença, quando canta o quê, né? A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das rosas, primimando o vento, faz nossos relógios caminharem lentos, né? Então, quando a gente vai vendo essas imagens, elas vão dando assim nossa, que vazio. Como é que a gente vai ver isso daqui 10, 15, 20 anos, né, Carol? Porque também para a gente mudar essa questão do movimento artístico mesmo, vai muito tempo, né? Não é pouco tempo, mas isso aí vai deixar uma marca nessa história desse ano. Vai sim. Né? Pode passar. Olha aí. E quando não, né, os elementos da própria natureza lá no seu singular, na sua singularidade. Cada vez mais a gente vai percebendo na foto. Essa foto da Maria José também é fantástica, né? Então, sempre retratando o singular, o reflexivo. E por que não? E assim, o mais engraçado de tudo, quando a gente faz aqueles WS de leitura de portfólio, um dia desse eu estava falando com Éder Chiodeto, né? Os colegas fotógrafos colocando as suas fotos lá em cima da mesa para ele fazer a leitura do portfólio, e imediatamente vinham as questões das complexidades humanas. E uma vez a gente brincou e falou assim, isso aqui já está virando terapêutico, vocês já estão conhecendo a minha vida, a minha história, e é verdade, porque eu começava a fazer perguntas e a pessoa respondendo por conta das imagens que estavam ali. E olha que foi em janeiro que a gente fez a última viagem dessa leitura de portfólio, e ninguém nem pensava que ia acontecer o que aconteceu. Né? Mas, assim, hoje, se fosse uma leitura de portfólio, a gente teria muito mais questões para leitura, né? Olha aqui essa daqui, que fantástica também, né? A prisão, eu lá dentro. E se o fotógrafo, a Maria José, né, tivesse aqui para explicar muito mais sobre essa foto, qual o sentimento, mas aí, como às vezes o fotógrafo não é o dono do seu próprio registro, ele deixa aberto para o outro fazer a leitura, e o pessoal pode escrevendo no chat aí o que acha desse processo, né, dessa imagem, o sentimento que vem, a inquietação que vem, e é como uma análise de sonho. Você pega uma imagem e você coloca diante de uma pessoa para ela fazer a interpretação, você traz todos os elementos dela, todos os elementos da desordem que ela vive no mundo, todos os elementos dos seus sintomas, das suas doenças, aqui, né? Sempre o singular. E aqui eles estão em quê? Em dupla. Mas a gente sente um singular. É muito interessante esse jogo, o jogo de linha, né? A perspectiva aqui, o ponto de fuga onde vai parar exatamente lá para o tênis. Então, sempre esse sentimento de Alceu Valença, né? A solidão é fera, a solidão devora, e por aí vai. Pode continuar, Carol. A Gisele trouxe também a foto dela, né? Sempre o singular, o eu, tá sozinho. Então, é sempre esse sentimento. Pode passar. Isso aqui, né? E assim, não é o singular, mas isso aqui parece o que? Um registro de uma saudade, de um tempo, as máscaras, né? As máscaras como o próprio significado, a representatividade da máscara. A máscara como foi, a máscara como está sendo. Né? Então, ficou esse jogo, o mundo, muito bem a composição da Gisele, né?
Então, isso aí fica mais fácil de falar, porque sou eu, né? A gente fala da gente, ou é difícil ou é muito fácil, mas também não é nenhum dos dois. Mas aqui eu trouxe o dentro da caixinha, fora do mundo. Então, esses momentos de angústia também, de muito trabalho, muito sufoco, as pessoas reclamando da questão do teletrabalho, a questão das próprias lives, e por aí vai, né? Então, é um sufoco, e o mundo está todo aí fora, e aqui dentro, eu dentro da caixinha. Então, cada um dentro da sua caixinha, aquela expressão, né, dentro do seu quadrado. Então, é um novo momento mesmo, é um novo mundo, é uma nova história de construção. Pode passar. Então, esse trabalho aí também foi o resultado do curso Monólogos com a Jaqueline Ruffent. A Jaqueline que nos fez olhar mesmo para a nossa essência. Então, esse trabalho aí, eu comecei com as máscaras, eu comecei a fazer, quando a Jaqueline nos colocou a proposta, eu fiz a máscara, e com a máscara foi surgindo outras ideias que saíram nisso daí. Então, eu começo com uma linha, depois vai para 2, 3, 4, 5, até as palavras explodirem e saírem e se libertarem. Então, foi um processo de trabalho também do olhar para mim. Então, o fato de tirar a roupa no frio, estava muito frio, fazer a foto, a construção, escrever em círculo, tudo isso vai fazendo a gente repensar e ressignificar. Muito bom também fazer um trabalho reflexivo, porque a gente pega a foto lá fora, a câmera, e tic, 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 sai clicando, né? E quando a gente traz esse trabalho para dentro de casa, a gente internaliza aqui e já não são muitos cliques mais. É uma reflexão e depois o clique. Eu achei muito interessante essa construção desse trabalho. Pode passar. E aí, para a gente ir finalizando, né, o instante é apenas seu. Não adianta. Nesse momento, e para pensar no mundo pós-pandêmico, no mundo que mais tarde a gente vai ver como vai ser, né, é olhar para essas nossas questões e pensar, realmente, o instante agora é meu. Eu vou construir, eu vou fazer, eu vou olhar. Então, fica a dica para aproveitar esse momento, porque senão a gente vai deixar passar e daqui um tempo, né, Carol? Lá, daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai ter perdido esse registro e vai dizer por que eu não registrei, por que eu não fiz acontecer. Pode passar, que a gente já está indo para o final. E aí, cabe a nós o quê? Resiliência. Resiliência se trata da capacidade de recuperar de situações de crise e aprender com ela. Ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. E, resumindo, resiliência pode passar, Carol. Resiliência é a incrível arte de se lascar e ainda continuar de pé, né, Carol? É isso. Então, nesse mundo não tem outro jeito. Ou a gente faz assim, ou faz diferente, ou faz o mesmo. Mas não, agora o novo é possível, e a gente sabe que é. E aí eu deixo também a questão, né? O tempo nos dá a questão e a resposta. Olhar para trás ou para frente é o que fará a diferença. Por isso eu trago a proposta do passado, presente e futuro. Como vai ser? Não sei. Mas como está sendo, está aqui, junto com todas essas nossas ferramentas que a gente tem, ferramentas humanas e ferramentas tecnologia, nossa fotografia e as nossas invenções. Então, daqui um tempo pós-pandêmico vai ser o resultado desse nosso hoje, né, Carol? É verdade. E eu li essa sua frase mais cedo e eu fiquei pensando que eu acho que hoje só foi possível, né, o mês da fotografia, ele acontecer nesse formato que está sendo construído, porque a gente tem uma história para olhar para trás, sabe? E a gente consegue fazer essa reflexão. É claro que o festival não é perfeito, a gente tem as nossas falhas, mas eu acho que é aí que está justamente o nosso aprendizado. Mas quando a gente olha para trás, toda a questão do acesso, da acessibilidade, de levar a cultura para onde é mais difícil de chegar, que é esse o nosso maior objetivo, né, de sair do centro e ir para as margens, eu acho que só é possível a gente estar reescrevendo esse momento, esse novo possível, porque a gente está olhando para trás, mas pensando lá na frente, né, como é que vai ser
o ano que vem. O festival, tradicionalmente, ele é bianual, mas é possível que isso mude agora, porque a gente não sabe como vai estar o ano que vem também, que sai o outro e o outro, enfim. E passei, assim, uma boa parte do tempo hoje refletindo sobre isso, sabe? Por isso que a gente tem que registrar tudo isso, Carol. Essas falas vão ficar registradas aí para a história, é como um diário, né? Eu lembro que um dia desse eu peguei um diário que eu escrevi com 14 anos de idade, chamei meu filho de 18 para ler. Ele disse, nossa, mãe, a mesma coisa que eu vivi, né? Exatamente. Sabe? Ele sabe disso porque eu registrei, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que deixar registrado, essas falas e essas mudanças que o próprio festival está passando. Exato. Né? E eu acho que hoje, nesse formato 100% online, o festival vai ter uma memória muito mais completa de uma edição do que nos anos anteriores. Verdade. Porque a gente não tem registro em vídeos, assim, na íntegra de todas as palestras, dos workshops. A gente tem registro fotográfico, mas a gente não tem o registro em vídeo e áudio de tudo que foi dito e lido e vivido, entendeu? Mas eu acho que a gente segue. E aí eu queria pedir para o pessoal, aproveitar que a gente está falando de registro, faz um print aí da telinha e depois manda para a gente, ou publica nas redes, né? vai no festival, que é legal fazer essa circulação do que está acontecendo. A gente não pode mais registrar um evento da forma tradicional, mas podemos fazer assim, com print de telas. E se conseguisse colocar todo mundo aqui também, a gente ainda faria isso, né, Carol? Pois é, não consigo, mas a gente vai pensar numa solução para isso posteriormente. Eu queria ler 2 comentários que ficaram aqui para trás. Registrar que a Maria José está na live. A Fátima falou sobre a abordagem, né, que ela achou interessante essa questão de abordar da forma lúdica como você abordou o trabalho com os adolescentes. A Silene, estou encantado, o canal E agradece o convite, Mariana, você é demais. Vários elogios para a Mari, e aqui eu estendo os meus, e em nome do festival também. E que bom que o pessoal gostou. Acho que era só aquele da Maria José que eu queria ler. Okay. Mari, muito obrigada, eu acho que foi fantástica a noite. Se deixar, a gente vai conversar aqui mais umas 2, 3 horas, sem ver o tempo passar. Queria registrar a presença da Gisele na live. A Gi e o Candango são parceiros desde 2000 e algumas bolinhas para trás, né? Toda edição está com a gente na luta desde o início para fazer programação, para fazer convite e tudo. E o Candango esse ano está com uma presença muito forte no festival, muito bacana contar com essas parcerias que são de extrema importância para qualquer evento acontecer. E aí eu queria aproveitar e já lembrar os nossos parceiros desse ano. A gente aqui em Brasília tem a Fotoagência e o Ideia Prática, é a galera que faz aí a produção por trás, projeto e tudo. Temos lá em Portugal o Hostel for Nômades, na pessoa do Eduardo, que também é produtor cultural, e o Silos Contector Criativo, que é um espaço de criatividades e coworking, e a rede de produtores de cultura em fotografia, que também está aí apoiando esse ano todos os festivais, e indiretamente o Candango, Luz na Lente, temos o coletivo Seis do Cerrado, temos o coletivo Aruás de Fotógrafas Mulheres lá no Mato Grosso do Sul. É uma galera que somou muito e eu queria agradecer e parabenizar. Registrar também a presença do Sérgio, que é nosso presidente da Lente Cultural, que está assistindo todas as lives, está aqui pelos bastidores também, João Campelo, Cristiano, Heraldo, que não está com a gente essa semana, porque ele está lá no Xingu fazendo uma matéria, vai voltar com novidades. E Carol, é isso. Eu queria também, já a gente está no momento de agradecimento, agradecer muito, sim, as pessoas que eu comecei a conviver e entender o mundo da fotografia, agradecer também o pessoal que está aqui do canal a Silvana. Hoje eu fiz uma live com eles para a gente conversar com as crianças, porque como é um festival de curtas, como é que funciona a imagem na questão dos curtas, né? Como é que eu enquadro, como é que eu vejo meus sentimentos. Então, fui convidada hoje para falar e eles estão nesse empenho de fazer a juventude também pensar a arte registrada dessa forma, como fotografia, como filme, né? E deixar registrado exatamente esse momento.
Quero agradecer também aos meus colegas do Candango, do Luz na Lente também. A Sandra é uma grande parceira também, professora de artes. A Fátima também é professora. E aí a gente vai fazendo essa rede, né? Essa rede de parceria, a Cida também. Então, são pessoas assim que a gente, do nosso convívio, que a gente vai aprendendo também a registrar a própria história com a presença dessas pessoas. E é isso. Exatamente. Gente, muito obrigado. A Stephanie chegou agora. Stephanie, infelizmente está acabando, mas as lives ficam gravadas no canal da Lente Cultural e da Fotoagência, ou lá no nosso site também. Vou deixar registrado aqui o endereço do site. Para quem ainda não acessou, por favor, entra lá. Está muito bacana as nossas exposições. E o site fica até quando Deus quiser e os servidores brincarem. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Olha, a Silvana registrou aqui para gente, mostra de curta online das escolas públicas do DF. Eu já acompanhei, não sei se é o mesmo evento que acontecia presencial, mas eu já acompanhei algumas mostras de curta, saem coisas fantásticas, eu adoro a criatividade dessa molecada, acho sensacional. Eu só não sou pedagoga, porque a minha paciência é um pouco limitada, mas eu adoro trabalhar com eles, acho lindo. E viva a fotografia, Mari, mais uma vez, obrigada. Achei uma noite incrível. Para quem não assistiu tudo, por favor, acessa lá depois, daqui uma horinha mais ou menos já está disponível. Gente, muito obrigada, um abraço e boa noite a todos. Boa noite, obrigada, viu, Carol?